Bucha. Tá aí uma palavra que ficou muito comum nos últimos tempos. Palavra essa que ficou famosa principalmente por causa dos memes de Dragon Ball. Bucha, 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 rabo, bucha, 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 rabo. Que simplesmente bucha é pra falar sobre aquele personagem que ele é fraco, que ele vive de hipérboles e falácias, que ele simplesmente não tem feito nenhum dentro da obra. E bom, eu particularmente considero bucha aqueles personagens que são fracos, são aqueles personagens que deveriam ser mais fortes, porém são bastante fracos. E justamente no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, os personagens mais buchas de Demon Slayer, que no caso são os personagens de Demon Slayer que eram para ser fortes, mas se mostraram ser bastante fracos ou burros dentro da obra. Vocês vão entender aqui com o decorrer desse vídeo. E bom, antes de ir pro conteúdo, eu peço que você deixe seu like, se inscreve se você é novo e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E de fato, queria agradecer mais uma vez ao inscrito Estudante Falido, por mais uma vez doar R$5 no último vídeo. É isso, mano. Muito obrigado aí pela tua doação. E agora, sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo. E já inicio essa lista com a Daki, a Lua Superior 6. A Daki em si, ela não é um personagem fraco, já que como ela é uma Lua Superior, ela é um Oni que é bastante forte. Porém, meu irmão, comparar ela com os outros Onis, a diferença da Daki pros outros é uma diferença absurda. Mas você pode falar, ah, Davi, ela é Lua Superior 6, claro que ela é mais fraca. Sim, gente, eu sei. Mas, gente, a Daki simplesmente, cara, foi humilhada por um Hashira, que no caso foi o Tengen Uzui. Da mesma forma que o Rui foi humilhado pelo Tomioka, a Daki foi humilhada pelo Tengen. Porque, mano, o cara só chegou e cortou o pescoço dela, ela não teve nem reação. E fora que a Daki teve dificuldade tanto para enfrentar o Tanjiro e a Nezuko naquela sua forma transformada, provando que a Daki não é uma lua superior tão forte assim. Eu, antes de conhecer a Daki, quando eu soube que tinha uma lua superior 6 mulher, eu fiquei até bastante curioso para saber como ela seria, e que no caso era a Daki. Quando eu vi suas imagens e designs, eu achei, nossa, essa mulher aqui deve ser bastante forte. Mas, como foi demonstrado no mangá e no anime, a Daki não é lá essas coisas. Ela sim, tem feitos grandes, como sei lá, ter destruído um bairro todo lá na luta contra o Tanjiro, mas simplesmente se for levar o nível da Daki para um Hashira, ela é bucha. Cara, Lua Superior não é um título qualquer, ela deveria ser um personagem mais forte. Claro que tem aquele conceito que a Daki, ela é um Oni superior junto com seu irmão que é o Gyotaro, que é a verdadeira Lua Superior 6. Mas se a gente pegar a Daki sozinha, cara, ela é bastante bucha. A próxima é a Aoi, sim, a Aoi Kanzaki. Aí você vai me falar, mas Davi, por que a Aoi tá nessa lista aqui? A Aoi nem é caçadora. Aí que você está errado, amigo. A Aoi, sim, ela é uma caçadora e inclusive ela tem respiração, que no caso a respiração da água. E eu considero a Aoi bucha simplesmente porque a Aoi ficou com medo de enfrentar os demônios e desistiu da vida de caçadora e acabou ficando ali na mansão borboleta para ajudar os caçadores que são feridos. E meu irmão, pode falar o que for, eu considero a Aoi bucha por isso. Como é que alguém que vai para a seleção final passa, claro que ela passou porque o Tokito matou a maioria dos demônios, se torna caçadora, mas quando chega o momento, peida pra dentro e diz que tem medo dos demônios e quer ficar como uma cuidadora. Mano, sacanagem isso aí. E na minha opinião, ela é um personagem muito bucha. Eu sei que muita menina é muito fã dessa personagem, mas independente de que ela seja legal, muita gente goste ou não, não deixa de ser uma bucha. O próximo da lista é o Murata. Sim, o Murata, o grande deus God Murata. O Murata, ele é um meme dentro da comunidade de Demon Slayer. Muita gente fala, né, que ele é o personagem mais forte da obra, mas claro, no meme. E muita gente, né, acaba meio que levando o meme muito a sério e achando o Murata um personagem até que forte. Mas não, gente, ele é só um caçador ali que tem um pouco de destaque em relação aos figurantes. Mas o Murata também pode ser considerado um figurante. E bom, o Murata, na minha opinião, ele é bucha, pois ele é da mesma geração que o Tomioka e o Sabito. Ele fez a seleção final junto com eles. Ou seja, o Sabito ele não é um caçador novo, ele já é um caçador ali um pouco mais velho e com experiência. Até porque esse safado aí, ele já tem 21 anos, ele tem a mesma idade que o Tomioka. Então ele poderia ter evoluído ao mesmo nível ali próximo do Tomioka, ou até mesmo no mesmo nível que o Tomioka. Mas ele não evoluiu, só se tornando um caçador fraco ali qualquer, que era mais fraco até mesmo do que crianças como Tanjiro, Inosuke e Zenitsu e até mesmo a Kanao ali, que tinha mais talento do que o próprio Murata. Murata sim participou de alguns momentos de Demon Slayer, como no arco da família Aranha, como ali no treinamento Hashira, e também ele ajudou ali alguns personagens feridos dentro do Castelo Infinito, e também ajudou o Tanjiro, né, lá na batalha final, quando o Tanjiro, né, tava passando mal e o Murata tava cuidando dele. Mas, como papel de caçador, o Murata não deixa de ser um bucha. É um personagem legal? É um personagem meme? Sim, mas não tira o fato que ele é um bucha dentro do universo de Demon Slayer.
A próxima é a Mugako, a Lua Inferior 4. Não se tem muita informação sobre ela, já que ela foi um daqueles luas inferiores, né, que o Muzan matou ali após o arco do Urui. Mas algo que prova que a Mugako é uma bucha era porque simplesmente ela tinha medo dos Hashiras. Quando ela ficava sabendo que tinha um Hashira por perto, ela simplesmente se escondia, pois tinha medo de dar de cara com um deles, porque poderia morrer. E, irmão, se um Lua inferior tem medo de dar de cara com Hashira, só prova que ele é um bucha, sendo que Onis normais, muitos deles nem tinham medo de Hashira. Já a Mugako, que era uma Lua inferior, né, próxima ali os demônios que são mais fortes, né, perto do Muzan, ela tinha medo. Então não tem como defender. Pra mim, é bucha. Outro Oni também, né, que é Lua superior, que eu também considero bucha, é o Kaigaku. Assim, o Kaigaku, como caçador, ele é um personagem forte. Dominava 5 formas da respiração do trovão, mas quando a gente compara ele sendo um Oni, aí a história muda. Porque assim, Kaigaku, ele se transformou na Lua Superior 6, né, por causa que ele se rendeu por ter ficado com medo do Kokushibo, ok. Só que o Kaigaku ele tinha poucos meses como um Oni, o que não deu muito tempo para ele evoluir até chegar ao arco do Castelo do Infinito. E chegando lá, ele lutou contra os Zenitsu, a princípio tendo vantagem, mas depois foi derrotado pelos Zenitsu usando a 7ª forma da respiração do trovão. Mas aí que vem o detalhe, o Zenitsu derrotou o Kaigaku sem usar a marca do caçador e lâmina vermelha. O Zenitsu derrotou ele na forma base. E o Kaigaku era um caçador que, quando treinava junto com os Zenitsu, era mais forte do que ele e depois, né, se tornou um Oni, bufando mais ainda suas habilidades. Mas mesmo assim, perdeu para os Zenitsu. Beleza, o Zenitsu treinou, mas isso já prova que o Zenitsu, mesmo humano, conseguiu ser superior ao Kaigaku, provando que o Kaigaku, na minha opinião, é um bucha. Podem muitos dizer, ele tinha potencial para crescer, tinha potencial para ficar mais forte, mas esse potencial só foi na cabeça de vocês. O que foi demonstrado é que o Zenitsu foi muito superior a ele, sendo apenas um humano. Outro Oni que eu considero bucha é a Irmã Aranha. Sim, aquela irmã portiça lá do Urui. E bom, eu considero ela bucha porque simplesmente ela só conseguia ter feito contra aqueles caçadores figurantes. Quando ela encontrou a Shinobu, que nem é uma Hashira tão forte, ela simplesmente foi humilhada por ela. E a Shinobu, né, nem precisou decapitar essa Oni. Simplesmente só tacou o veneno e ela morreu, né, de uma forma patética, né? Porque a maioria dos Onis ali morriam com a cabeça decapitada ou morriam por sol. A Irmã Aranha morreu envenenada, sendo o primeiro Oni da obra, né, que a gente viu ali, morrendo de uma forma diferente. E que na minha opinião, né, muito bucha. Próximo também é um Oni, que no caso é o Kyogai, que era a antiga Lua Inferior 6. E assim, gente, se a gente for comparar ali o nível de poder das luas inferiores, que já não era muita coisa, e comparar com o Oni, que o Muzan simplesmente tirou o cargo de Lua Inferior dele 6, porque ele não evoluía, já prova que ele é um bucha. O Kyogai tem um Kekijutsu da hora, que é mover aquela mansão e tal, mas como a própria história diz, ele parou simplesmente de evoluir. E assim, beleza, tem uma explicação, mas isso não tira o fato que ele virou um bucha em Demon Slayer. O próximo pode ser polêmico, mas vocês vão entender quando eu explicar aqui. E eu tô falando do Genya. Aí você vai me falar, Davi, mas o Genya lutou contra a Lua Superior 4, ajudou na batalha contra o Kokushibo, sobreviveu na seleção final, como é que ele pode ser um bucha? Calma, gente, eu vou explicar. Sim, o Genya tem feitos em Demon Slayer. Ele ajudou bastante o Tanjiro na luta contra o Hantengo, que era a Lua Superior 4, e também ajudou bastante na luta contra o Kokushibo, né, que era a Lua Superior 1, e fora que o Genya tinha uma habilidade especial, que quando ele consumia carne de Oni, ele adquiria essas habilidades por um curto período de tempo. Só que vem um detalhe, o Genya, gente, ele não conseguia dominar nenhuma respiração, ele simplesmente não conseguia. Aí você vai me falar, então só por isso que o Genya é bucha, e eu lhe falo, sim. Mano, tem personagem muito mais fraco do que o Genya que consegue dominar a respiração. E por que o Genya não conseguiu? Sendo que ele tinha uma altura boa, ele tinha um bom físico, ele tinha treinamento, por que esse cara não conseguia aprender uma técnica de respiração? Irmão, até a Aoi Kanzaki tinha a respiração e o Genya não tem, que no caso da Aoi é a respiração da água. E pô, como é que o Genya nunca conseguiu aprender uma respiração? Na minha opinião, isso aí foi claro, coisa do roteiro. Mas o que esse roteiro mostra pra gente é que o Genya ou ele é burro ou ele é bucha. Mas como o vídeo é sobre buchas, eu vou colocar aqui ele nessa lista, né? Como sendo um bucha por não conseguir aprender nenhuma técnica de respiração dentro de Demon Slayer. E o próximo para fechar a lista é um personagem que vocês vão ficar de boca aberta, porque ele é um personagem que é considerado um dos personagens mais fortes da obra, mas na minha opinião, ele é um personagem bucha. Que, gente, tô falando do Muzan. Eu sei, pode parecer bizarro eu estar citando o Muzan nessa lista, mas, na minha opinião, ele é um personagem bucha. Porque, assim, irmão, ele viveu por mais de 1000 anos dentro do universo de Demon Slayer, enfrentou uma ruma de gente, chegou até mesmo a conhecer o Yorishi, e, cara,
um maluco que tinha 1000 anos de experiência, 1000 anos de habilidades, 1000 anos de conhecimento, e ele simplesmente não teve nem questão de aprender um Kekijutsu, sendo que os demônios que ele criou tinham habilidades próprias, e o Muzan não tinha. Porque, cara, o Muzan não tinha Kekijutsu. As habilidades do Muzan era simplesmente usar aqueles tentáculos e ondas de choque, o que não pode ser considerado um Kekijutsu. Gente, o Muzan era para ter uma das técnicas mais complexas dentro de Demon Slayer, mas o Muzan simplesmente nunca aprendeu porra nenhuma. O cara foi muito burro. Eu não vou nem tocar nesse assunto porque eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre as burrices do Muzan. Mas, gente, o Muzan quase morreu pro Yorishi porque subestimou ele. O Muzan foi enganado pelo Buyashiki, né? Ele não percebeu que aquilo ali era uma armadilha e a mansão explodiu junto com ele, né? O que fez ele perder boa parte ali da noite, tendo que se recuperar dentro do Castelo do Infinito. E, gente, morrer no final pra aquela galera toda. O Muzan simplesmente poderia ter incapacitado todo mundo, mas ficou brincando de balançar os seus braços e no final acabou morrendo por sol. Cara, com 1000 anos de conhecimento, 1000 anos que ele poderia ter adquirido habilidades, com 1000 anos que ele poderia ter desenvolvido os Kekijutsu mais fortes dentro da obra, ele simplesmente não fez isso. E que, na minha opinião, ele é um bucha. Muzan pode ser forte fisicamente, pode ter sido o inimigo que deu mais trabalho para os caçadores enfrentar, mas pela questão da sua inteligência e de seu QI, eu considero o Muzan bucha. Até porque para mim bucha não é só sobre força física, mas também sobre estratégia. E o Muzan sempre foi um péssimo estrategista e um cara inconsequente e imaturo. E por isso que ele vai estar fechando essa lista aqui como um dos personagens mais buchas que tem em Demon Slayer. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com esses personagens que eu citei aqui na lista ou você discorda? Deixa aqui embaixo e também comenta quais outros personagens que vocês consideram bucha. Quero ver a opinião aqui de vocês. E bem, muito obrigado por ter assistido. Se chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. É isso, muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.